Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Coloque aí o joinha. Se não, beleza. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai dar os primeiros passos no JavaScript. A gente deu ali uma introdução bem básica ali, né, para vocês. Na aula passada, ali só vem uma passada geral sobre o JavaScript. E agora a gente vai começar os primeiros passos aqui, né? Vamos começar com uma atividade. Tem aqui, né, colocaram Vinícius Júnior, Luan Ricardo e Matheus Cavalcante. Vamos dar uma olhada aqui, está tudo certinho. Bom, o site todo mundo já está hospedado, né? Então, qualquer pessoa que quiser acessar, eles colocam essa URL aqui, né? Por exemplo, viniciuscosmos.github.io e aí você consegue acessar, né? Tem o do Luan Ricardo aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Também do mesmo jeito. Matheus Cavalcante. Legal, legal. Aqui a gente já consegue testar, né? Se já está responsivo. Até testar com um dos outros aqui também. A gente tem a Overlibras aqui, né? Legal. Tem essa extensão aqui também, ó. Para quem não sabe, esse simulador móvel aqui, né? Então, eu não sei se o Vinícius, ou o Luan, ou o Matheus Cavalcante, algum dos três estão aí. Sim, Tá. sim, eu tô aqui. Então, já que você respondeu primeiro, pode explicar ali mais ou menos como você colocou ele no GitHub, né? Você hospedou ele lá, você lembra como é que foi o caminho, passo a passo? Lembro porque eu fiz hoje à tarde, né? Primeiro Isso, eu baixei o. Eu já tinha feito a conta no GitHub, né, na última aula. Aí eu baixei o Git, né, para instalar no computador. Aí só executei next, 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 porque precisa do Git, né, para poder jogar os arquivos lá pro coisa. Aí eu tentei, pela primeira opção, colocar os arquivos, né, pela própria opção que tem lá no GitHub, que é só anexar os arquivos, né, mas tive um pouco de dificuldade e não deu certo. Aí eu fiz pelo terminal, né? Pelo git.bash, né? Usei lá o git.bash. Aí dei todos aqueles comandos, git init, aí git add ponto, né? Depois foi o git commit para criar um primeiro comentário. E aí também eu tava dando errado porque eu não tinha. Ele pediu para mim meio que eu mostrar quem eu era, né? Ou seja, para me dizer qual era o meu e-mail do Git para ele conseguir jogar lá no Git. Aí depois que eu fui ver, né? Eu joguei lá, Git commit, aí depois eu botei o. Ah, esqueci o comando lá, é Git. Esqueci do menos. Para adicionar o main, né? Que é menos M. Ah, não, é do commit, é depois o Git, o M maiúsculo, agora eu esqueci o nome do negócio. Mas eu fiz isso, passo. Depois disso, aí eu fiz para cada um, né? Fiz um repositório primeiro, criei, depois fiz no terminal para jogar para lá. Eu achei mais fácil até pelo terminal do que pelo como é que se fala, pelo anexar os arquivos. E depois para criar o link, né? Eu fui no repositório onde eu tinha anexado, fui em opções e depois eu baixei fui lá na parte de pages, né? Aí indo em pages, eu coloco lá qual que eu quero que no caso é o main, né, que é o único que tem, que é main, e o do ladinho dele o arquivo, que é o root, né, que é o tipo o arquivo base, né, digamos assim. Aí dá um save, aí espera ele gerar e depois que ele gerar, é só mandar o link. top, top, muito bem. Alguém pode falar também se fez ali pelo terminal ou se jogou, como que, como que vocês fizeram aí, o Luan ou o Vinícius, no caso.
falar. Mano, quando eu comecei a estudar sobre GitHub, eu nem sabia que tinha outra forma além do terminal. Aí eu aprendi lá a fazer todos os comandos. Inclusive esse repositório aí eu criei ele na outra oficina. Aí eu fui só jogando as páginas aí dentro. Aí quando ele já está hospedado, só jogar aí dentro que ele já funciona. Não tive muito problema não. Entendi, entendi. O Luan tá aí? Pode falar aí como é que você fez? Você veio por linha de código, você só arrastou? Como que foi feito? Então, eu tentei fazer, comecei a fazer pela linha de código, só que eu não tinha entendido direito, porque na aula passada eu cheguei um pouco tempo depois, aí eu fiz pelo upload mesmo, normal. Eu tinha feito com código e deu certo, mas só que estava dando erro, aí porque tinha que entregar hoje mesmo, aí eu fiz pelo upload, aí eu peguei o URL, né? Eu primeiro fui lá no Pages, aí depois eu configurei lá e consegui abrir a página. Eu consegui hospedar lá e deu certo. Top, beleza. Para quem não estava na aula passada, a atividade, né, foi hospedar lá a atividade do Siga, né? E aí você consegue hospedar pelo próprio GitHub, né? Ele é uma plataforma para ali também você guardar o seu código, vamos dizer assim, e você também consegue hospedar. Só que ele vai hospedar ali só, no caso, aplicações mais simples, né? Se tu chegar ali com uma aplicação mais complexa, você não vai conseguir hospedar. Você vai ter que procurar outra plataforma, né? E aqui eles te dão até uma sugestão, né? Essa Heroku aqui no caso, né? Mas tem outras, Vercel, Flyo.io, tem inúmeras plataformas que você consegue hospedar, né? Aí no caso, né, por exemplo, eles têm um repositório, né? Eles criaram ali, deram new, criaram um repositório ali para eles, por exemplo, colocou o nome deles ali do repositório, ó, lá o 2, criaram, e aí alguns fizeram por arrasto, né? Que seria mais ou menos essa forma, deixa eu procurar aqui, acho que esse aqui tá ótimo. E aí, né, eles vieram aqui em add file, upload files, e aí, por exemplo, pegou lá dentro da pasta deles e arrastaram aqui para dentro, e aí salvou todas essas alterações. E aí, quando você volta aqui, né, vai estar aqui o seu código. Mas pode ser que ele não tenha muita compatibilidade com pastas, né? Você pode ter algum problema ali com pasta indo por aqui nesse add file. Então é interessante e boa prática também sempre fazer por linha de código, né? Inicializar o repositório, né? Dar o git init, inicializa o repositório, depois manda tudo para dentro ali, né? Do teu repositório, que seria ali o gitdd ponto, e aí depois você vai escrever uma mensagem do que se trata, do que tu está enviando, né? Aí, por exemplo, corrigindo tal bug, aí tu coloca git commit "-m", e aí tu coloca ali entre aspas, né? E aí tu coloca o nome da mensagem. Depois tu dá o git push, né? Que tu vai enviar essa alteração que tu fez aqui para o GitHub, né? Através ali do terminal do Git. E aí é mais ou menos dessa forma, né? E aí você vai vir aqui em settings, né? Settings, e aí pages, e aí tu vai hospedar essa tua página estática, né? E aí tu vai escolher aqui a tua branch, né? Que tu quer hospedar. No caso aqui a main, e aí tu vai hospedar. Mas aí, no caso, para sistemas mais simples, vocês podem fazer essa questão aqui do GitHub. Mas sistemas mais complexos, a gente vai ter outras plataformas, né? Como essa aqui, ó, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tem essa Vercel aqui, né? E aí você consegue hospedar aqui, né? E eles é bem rápido aqui, né? O CDN deles é muito rápido. E aí tem bastante coisa aqui, né? E aí tem essa Flyo.io aqui também, ó. Aqui também é uma plataforma de hospedagem. Ao decorrer do curso, a gente vai verificar algumas, né? Tem essa Heroku, tem a Hellway. Aí nem todas, né? Tem umas que são melhores, né? Nem todas
são focadas, por exemplo, somente para front-end, tem umas que são focadas para o back-end, para a tua parte lógica, umas tu consegue hospedar o teu banco de dados, consegue hospedar uma aplicação Docker, né? Na Vercel aqui, ó, você consegue hospedar aqui, no caso, deixa eu ver se esse site aqui está funcionando. E aí, por exemplo, você consegue hospedar aqui, no caso, o teu front-end, né? Ele não é feito para hospedar o back-end. Então, se tu quiser conseguir hospedar o back-end aqui, tu tem que fazer meio que uma gambiarra aqui, né? Alguém levantou a mão? Pode falar. Eu queria saber se são gratuitos. Opa, tem o plano, né? Todas elas têm um plano gratuito. E aí, né, tu consegue usar, né? Esse aqui, todas essas aqui tem o plano, né? O gratuito Heroku, Hellway. Essa aqui, ela te dá uns créditos, né? Se eu não me engano. E aí, depois tu consome todos esses créditos, aí não consegue mais usar. Mas essa aqui da Vercel, tem até aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui nas configurações dessa. Aí ele vai te dar aqui quanto que ele tá usando, ó. Que ele está usando 0,6 de vCPU e 1 GB de memória nessa aplicação. E aí, né, ele é bem... E aí, quando acaba, né, você não consegue mais usar o teu... né, porque tem uma quantidade máxima de RAM que é no plano grátis. E aí tu tem que pagar. Aí, no caso, é tudo em dólares, né? Geralmente é $20 para cima. O ruim é quando converte. Aí 20, $25, mas a maioria com plano grátis tu consegue, né? E aí tu consegue, o da hora é que, por exemplo, tu consegue comprar um domínio e aí tu consegue comprar um domínio e aí tu consegue mudar esse nome, né? Tu só troca ali pro teu nome para, por exemplo, vinicius.com.br, o domínio que tu comprou, né? E aí tu consegue trocar dentro de algumas plataformas grátis, ela já consegue para ti numa boa. Aí, né, essa aqui, ó, ela tá hospedada na Vercel. E aí, ó, ela é bem performática, né? Ó, uma hospedagem grátis. E aí você consegue fazer tudo por aqui, ó. Enfim, aí já mostrei aqui para vocês, né? Aí você consegue também fazer requisições, né? Hoje a gente vai verificar algumas requisições. Ali, se der tempo, a gente vai verificar como consumir a API do Google Maps e do OpenStreetMap também, né? E aí, aqui no caso, por exemplo, eu estava consumindo uma API de uma IA, né? Do Gemini. Aí, por exemplo, aqui, né, uma aplicação, vamos supor, de combate às fake news. E aí, por exemplo, faz uma pergunta aqui, né? Como exemplo, a Terra é plana. E aí ele vai fazer uma requisição, ó, e aí ele vai dar, por exemplo, análise, evidências e as fontes, né? Da onde que ele tirou. E aqui a gente pode ver, né, que ele, dentro do console, né, ele vai fazer toda uma verificação aqui. Vou fazer outra verificação aqui. Aqui ele está requisitando dentro da API, né? Mais tarde a gente vai ver se vocês podem entender melhor aqui, mas é mais ou menos isso, né? Ele vai requisitar de uma API e aí ele vai te dar uma resposta. Depois eu vou explicar para vocês o que é API, mas vou focar aqui na aula de hoje, que seria ali, né, os primeiros passos do JavaScript. Aqui, né, JavaScript, linguagem de programação interpretada e orientada a objetos, usada principalmente para desenvolvimento web. E aí, né, a gente viu, né, que tem infinidade de coisas que a gente consegue usar no JavaScript. A gente consegue usar ele no mobile, consegue usar ele é quase como se fosse multiplataforma, né? Consegue o Electron, você consegue desenvolver aplicativos, programas aqui, né, para Windows. Então, o JavaScript é uma infinita gambiarra que você, a comunidade ficou tão grande que você consegue fazer de tudo. Back-end, front-end, faz de tudo com JavaScript, né? Algumas coisas é um pouco de gambiarra, né? Mas outras coisas são bastante performáticas, né? Mas o carro-chefe do JavaScript é o front-end, né? Que é a parte que você vê, né? Então, não a parte que está rodando ali por trás, a parte lógica. E aqui ele fala, né? Executada no navegador front-end, mas também pode ser usada no servidor com Node.js. JavaScript, tu consegue ali, né, rodar ele
aqui no motor de busca do Google, né? Mas aí se tu quiser rodar ele na tua máquina, por exemplo, lá no teu terminal, tu precisa do Node.js, que é ali, né, um meio de tu conseguir rodar o JavaScript no back-end. Aí aqui, né, permite criar páginas web interativas e dinâmicas. Mas de primeira mão a gente vai focar JavaScript na parte lógica aqui somente do front-end, né, aquilo que a gente está vendo. E aqui, né, ele já coloca aqui como que a gente adiciona JavaScript a uma página. Aqui ele já te dá um arquivo externo, né? Script, SRC. O que seria esse SRC, né? É de source, origem, né? Script, origem. E aqui eu estou dando a minha origem, né? Script.js, que seria o nome do meu arquivo, né? Então, é isso que eu estou puxando. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo ali, index.html, style.css. E aí eu estou dando a origem, né? Da onde que vai puxar tal função que eu fiz, né? Acredito que a maioria de vocês está fazendo lógica, né? E está fazendo Python. Então é mais ou menos dessa forma, né? Você faz ali, né, uma função que ela executa tal coisa e aí você está puxando aquela função para sua página, né? Para ela rodar ali dentro da sua página. Então é mais ou menos dessa forma. Script, origem, script.js, né? Que é o nome do arquivo e aí tu fecha, né? É um arquivo externo. E aqui, né, a gente tem os tipos de dados em Python. Então, aqui no próprio JavaScript a gente também tem, né? O string, number, booleana, array, e aqui é do chave-valor, né? O string, todo mundo sabe, né, que é texto. Number, aqui tu pode colocar a variável de número. Booleano, true ou false, né? Sim ou não. E o array aqui tu consegue colocar outras coisas. Uma dúvida que a galera geralmente tem, né? Eu até posso mostrar um exemplo, seria a questão, por exemplo, do CPF. CPF, vocês acham que é inteiro, né? No caso aqui, vocês estão vendo, string ou number, no caso, né? O que vocês acham? Eu acho que todo mundo aqui já... Só vou colocar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui do que não fazer. Eu acho que não dá para... Não tá conseguindo acessar o Sys Pro aqui. Mas, enfim. Por exemplo, esse aqui é um CPF, né? E a gente sabe que string é quando você coloca ali, né, um modo chulo, né? É só palavras. Palavras é um string. Number, o próprio nome está falando número. Inteiro, tal, número também. A gente está vendo, claro, aqui que CPF, né, tende mais para o lado do número do que para string, porque não é uma frase, né? Mas aí a gente fica assim, o que eu coloco no CPF? Quem que acha que é string aí, né? Pode colocar no chat que é 1, ou vocês podem, eu sempre usei como string. Top, top. Perguntar aqui pro Caleb. Caleb, CPF é string ou é inteiro? O que tu acha que é? Caleb tá aí? Não sei se ele tá com... Ele vai ligar o mic lá. Deixa ele explicar aí. Acho que ele pode explicar aí pra gente. Alô, alô, tá me ouvindo aí? Vamos sim. Cara, o CPF, a gente utiliza geralmente como string porque tem uma questão do problema que acontece. No number, tem alguns CPFs que tem um zero à esquerda, tipo, por exemplo, o meu, zero, começa com zero. E o que acontece? No número, ele vai entender que aquele zero é meio que um, tipo, 01, é a unidade 1. Então, meio que desconsidera alguns dígitos à esquerda, em alguns lugares. Por isso que em alguns lugares a gente usa string, porque o string ele vai manter aquela informação até o final. E o número tem esse problema aí. Exatamente. Palmas, palmas para o Caleb aí, ó. Emoji de palma.
Exatamente, isso que o Caleb falou, né? Por exemplo, geralmente a galera da região norte aqui, né? Acho que todo mundo começa com zero aqui, né? Todo mundo começa com CPF com zero aqui, né? Um exemplo, um é 0,76, aí vai subindo, aí vai aumentando. Eu acho que lá para a região sul, acho que já não começa com zero. No Maranhão é diferente. Eu acho que não é zero também. Mas, enfim, geralmente, para inteiro, né? Você faz operações matemáticas. E aí o zero ele não é contabilizado. Então ele vai meio que comer esse zero aqui, ó. Ele não vai deixar de existir. E aí pode dar algum conflito, né? Porque o teu CPF ele tem um zero. E aí pode dar algum problema. Então é mais interessante para ti, como é um valor fixo, né? Colocar ele como string, como se fosse uma palavra ali, digamos assim. Então é mais interessante colocar CPF como um valor fixo, e aí tu não vai realizar nenhuma operação matemática assim com ele, né? Então tu pode usar ele como string. Então a gente já viu aqui, né? Acho que todo mundo já sabe, eu acho que a lógica básica, né? String, number, booleano, true, false, array, objeto, chave, valor. E aqui tem os operadores matemáticos, né? Mais, menos, multiplicação, divisão. Nada muito diferente, eu acho que vocês estão vendo C em lógica, né, de algoritmo. Ali os lógicos, e ou não, né? Então, nada muito absurdo. Pode falar. E essa comparação aí de três iguais? Posso explicar. Essa comparação de três iguais, o 2 você já sabe, né? A comparação. Agora o 3 é quando ela é estritamente igual. Como assim? Tipo, um 5 número e um 5 string. Em valor, eles até são igual. Mas em tipos, eles são diferentes, porque JavaScript tem esse problema de tipagem. Aí, justamente, esse três iguais, ele tem que ter não só igual no valor, mas como na tipagem também. Exatamente. Para quem não sabe, ó, o instrutor é eu e o Caleb, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem perguntar pro Caleb lá, marca o Caleb lá no grupo, que ele tá sendo pago, tá? Mas é isso, operadores matemáticos, né, como o Caleb falou, a questão aqui, né, tirou a dúvida, mais, menos, multiplicação, nada muito absurdo, fora do normal. E aqui também, nas decisões e repetição, se e se não, né, if else. E aí a questão lá, por exemplo, acho que no C, né, vocês estão vendo C, é printf. Aqui já no JavaScript é console.log. Então, para mostrar ali na tela, né, não na tela, dentro do console aqui, e aí tu vai poder dizer, por exemplo, console.log pode participar. Então a gente pode abrir aqui, né? Deixa eu fechar várias abas aqui. E a gente pode passar aqui, né? Console.log. É como se a gente estivesse dando o printf lá no C, né? Eu acho que a maioria da galera deve estar fazendo. E para a gente mostrar ali, né? Clube, programação. E aí ele vai dar aqui, né? Vai mostrar pra gente novamente. Então, a galera que está acostumada com C, né? Ou Java, no Java é system print out alien, né? Lá. E aí ele vai te mostrar na tela. Aqui no JavaScript é o console.log para ele te mostrar aqui no terminal. A gente consegue acessar o JavaScript aqui, né? Porque o Google ele tem um motor aqui, né? Que se chama V8. Aí tem o Edge, tem o Safari, mas se a gente quiser usar, por exemplo, esse tipo de lógica aqui, ó, no terminal do Windows aqui no caso, né? Não vai dar certo, né? Porque ele não tem aqui o Node.js rodando aqui nele. Só se tivesse aqui o Node.js rodando aqui nesse path aqui, né, no usuário Alexander, aí ele estaria rodando aqui o console.log clube de programação. Mas aqui ele não vai rodar. Só se a gente baixar lá o Node.js, que seria o JavaScript no back-end.
Mas aqui a gente consegue, como eu falei para vocês, rodar, porque o motor de busca aqui, né, do Google, ele faz essa proeza aqui pra gente. Aí a gente consegue jogar vários códigos aqui e testar algumas coisas. Pode falar. Só para completar aqui o que o Alex disse, por que que a gente não, tipo, não faz que nem o Python, por exemplo, que a gente baixa o Python lá e bota lá no comando Python 3 e tal. Por que que ele funciona na web? Porque o JavaScript, ele foi criado justamente, a ideia inicial era para usar na web, por isso que o ambiente que a gente roda, o V8, é na web, mas também tem como a gente rodar no nosso computador, localmente. Depois a gente vai mostrar e tal, como que roda esse daí. Exatamente. Aí, vocês viram, né, ele rodando aqui. Também tem essa questão dos eventos, né? Quando tu clica em tal coisa, vai acontecer tal coisa, né? Então aqui, por exemplo, alert. Ele vai abrir aquela caixinha lá de pop-up, né? Pra gente ver, né? A gente pode ver aqui. E no caso não é funcionar se a gente estivesse colocando ele aqui já dentro lá dentro do VS Code, né? Vamos meter um. Depois eu vou colocar aqui dentro do VS Code o código para ele vai abrir aqui um pop-up, né? Uma caixinha de terminal para a gente colocar dar um OK ou colocar um input lá dentro. Sabe aquele pop-up que aparece aqui, né? Então a gente consegue fazer isso com JavaScript. Mas aí eu vou colocar aqui já dentro do VS Code para ficar melhor aqui o entendimento. Então a gente consegue interagir com o navegador de diversas formas, né? Tanto aqui no console log como ali na aba, né? De abrir no pop-up ou caixinhas, né? Para digitar. Ou até mesmo tem gente que coloca, por exemplo, uma senha para entrar no site, né? Quando você clica para entrar, abre um pop-up aqui, né? Aqui em cima, na parte de cima, e aí você consegue colocar, por exemplo, a tua senha, né? Tua senha é 123456. Aí tu coloca lá 123456 e aí tu entra, né? Através daquele alert ali, né? Do teu pop-up, tu consegue fazer uma verificação, né? E chamar uma função para tu poder ser autenticado. Então, também tu consegue fazer esse tipo de interatividade dentro do teu navegador. E aqui, né, manipulando o DOM, né? O DOM, Document Object Model, né, é a representação de dados dos objetos que compõem a estrutura e o conteúdo de um documento na web, né? Aqui a gente chamou a variável título, né? Document Query Selector H1, e aí a gente está mudando, né? Por exemplo, se o H1 era de tal coisa, no meu H1 estava escrito clube de programação, né? E aí eu posso inserir um texto nele aqui, trocando de clube de programação para novo título, né? Ou independente do que seja. Ou que todo H1 fosse, por exemplo, ele vai selecionar, né, o H1 para virar esse novo título. Então, a gente consegue fazer várias coisas, né? Dentro do JavaScript. Aqui, ó, a gente está mostrando as funções nativas úteis. Esse alert, ele vai exibir um alerta, que seria a caixinha lá do pop-up. Acho que a gente pode até fazer aqui. Aí ele vai mostrar aqui pra gente aquele pop-up que eu tava falando, né? Que é dessa forma, né? Então, tu colocou ali, quando eu clicar em tal botão, vai abrir uma caixinha pop-up dessa. Igual aquele código anterior aqui, né? Que eu tava mostrando. Cadê? Esse botão, né? Quando eu clicar em tal botão, vai abrir uma caixinha aqui, né? Por exemplo, dizer, às vezes, para um feedback que está tudo ok, né? Por exemplo, você clicou no botão, login realizado, senha errado, algo do tipo, né? Login inválido.
E aí ele vai aparecer um pop-up ali, às vezes de feedback, ou às vezes tem gente, como falei, coloca ali um input aqui dentro, e aí tu consegue digitar também, né? Então a gente já viu que console log a gente consegue escrever aqui, né, como se fosse ali o printf, e aqui a gente também consegue ter essa interatividade com pop-up. Aqui o console log, o prompt, né, pede a informação ao usuário, aí dessa forma, né? Então o prompt é aquela caixinha de input, né, que eu falei, né? Então quando você digita, coloca ali o alert, ele vai abrir uma caixinha aqui para você, e a gente coloca prompt, ele também vai colocar o input ali dentro para a gente colocar alguma coisa. E aí também tem essa função do match.random, que é um número aleatório, né? Aí a gente já pode instalar aqui o Node, né? Um software que permite a execução dos códigos de JavaScript fora de um navegador web. Então a gente digita aqui, né? Node.js. E a gente consegue. Já está na versão Next. Já está não, esse aqui não, né? Já está na versão, deixa eu ver. 24.1.0. E aí tu consegue baixar, né? É interessante, eu acho que eu já até falei, é sempre interessante baixar essa versão LTS. Agora, por que é interessante baixar a versão LTS? Por exemplo, quando você está desenvolvendo, né, ali um código, ali alguma aplicação, você está implementando novas features, né, novas configurações, várias coisas, né, corrigindo bugs. Sempre tem a versão que vai estar mais estável, né? Essa versão aqui é a versão que eu mais confio, né, que ela tá tudo ok, não vai dar nenhum bug, né, e aí se chama, né, LTS, é a Long Terminal Support, né, a versão de suporte que é mais estável. Então é sempre interessante que você vê nesse termo LTS, você baixa essa versão, que seria no caso a melhor versão. E aí você vai descarregar o Node.js aqui, né? Aí você vai baixar. Aí normal, né? Aquela questão lá de next, 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 até baixar ele lá certinho. Tem esse chocolateio aqui também, né? É interessante baixar. E aí ele vai baixar normal, né? Node.js para tu poder colocar ali dentro do, não só rodar ele aqui no teu navegador, tu conseguir colocar códigos ali, né, dentro do teu terminal. Porque, por exemplo, tu tá ali dentro do VS Code, né, e aí tu consegue, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o meu Visual Studio aqui. E aí tu consegue lá naquele terminal lá embaixo, tu consegue executar ali os códigos JavaScript. Por exemplo, instalar uma biblioteca, enfim, infinidade de coisas. Aí como que tu vai instalar, por exemplo, uma biblioteca ali do qualquer biblioteca, né? Para tu fazer códigos, deixa eu ver uma biblioteca. A biblioteca ali do React, né? Enfim. E aí, por exemplo, para tu poder fazer isso, tu precisa de um gerenciador de pacotes, né? Se chama npm. E através do Node, né? Tu consegue utilizar o npm, né? Então, deixa eu ver aqui o npm. Aí que a gente pode ver, o npm é um gerenciador de pacotes para Node.js, é uma subsidiária aqui do GitHub que fornece hospedagem para desenvolvimento de software. Então, por exemplo, se quiser instalar alguma coisa, quiser pegar alguma coisa que já está feita ali, né? Que você não precisa fazer do zero, você vai utilizar o gerenciador de pacotes para poder baixar, né? Se chama aí do npm. Mas não tem só ele, né? Tem diversos. Tem o pnpm, tem o yarn. Então, ele vai servir para uma infinidade de coisas. Para baixar alguma coisa de uma API que precisa, né? Aqui embaixo já até mostra, né? Yarn, PNPM são todos gerenciadores de pacotes que, por causa do Node, né, tu consegue utilizar eles. Aí no Node ele já vai vir com esse npm aqui já
de configuração padrão, né? Aí depois tu consegue instalar esses outros aqui, que às vezes é até mais rápido que o NPM, vão trabalhar de outra maneira que o NPM não trabalha. Mas no geral é isso. Aí a gente pode ter ver aqui. Deixa eu só abrir aqui. Mas eu posso resumir, né, e no final explicar ali uma coisa sobre a questão da API, né? O JavaScript é uma linguagem como qualquer outra, né? Tô dando um pouco do horário. E aí, uma linguagem como qualquer outra, que aí você vai ter aqui, né? Só que aí, nesse caso, vai ter que puxar aqui de um arquivo externo. Posso até fazer uma simulação aqui para vocês de como seria essa questão aqui que eu estou falando, né? Tu vai ter... Vou colocar aqui, puxar dentro de uma pasta aqui. Abrir uma pasta. Selecionar essa pasta aqui. E aí dentro dessa pasta, né, ele vai ter o meu index.html, ele vai ter também o meu style.css, ele vai ter também o meu script.js, né, que é onde eu vou botar meu código JavaScript. Então aqui eu vou colocar os meus códigos HTML, né, minha linguagem de marcação, aqui minha linguagem de estilização, e aqui se eu quiser alguma interatividade, criar uma função para fazer tal coisa, né, então eu consigo aqui também. Por exemplo, aqui, né, utilizar aqui. Aí aqui debaixo do body, né, eu posso chamar o script aqui, né, script, e aí eu vou dar o source aqui, a origem, né, e aí eu vou passar já tá me dando aqui, né, um exemplo aqui somente, né, aí eu vou passar o script.js aqui dentro, ó. Ou seja, eu estou chamando, por exemplo, se eu fizer uma função aqui, e eu chamo ela aqui dentro do meu index, né, para acontecer aqui também o que tiver que acontecer, né. Ou um exemplo que eu posso dar, eu estou consumindo a API do Google Maps, e aí, né, toda a função ela está aqui dentro do script.js. Para ela aparecer no meu HTML, que está importando também o meu CSS, que está importando também a função aqui do Google Maps, eu preciso colocar tudo aqui, né? E a origem deles. Eu importo eles aqui tudo para dentro. Aí, né, aqui dentro no header eu vou colocar o meu link CSS. Passei o caminho dele aqui também, né, tudo certinho. E aí eu consigo dessa forma, né, chamar tudo que eu preciso dentro do HTML. Tá bom? E aí seria essa questão aqui do arquivo externo. Os operadores matemáticos, se eu quiser escrever alguma função, são esses. E aqui, né, alguns mostram o console.log, para poder escrever lá dentro do terminal. Aqui, né, para vocês verem um pouco da sintaxe do JavaScript, né, ele não é muito verboso, igual o Java ou algumas outras linguagens. Ele é mais parecido ali, né, questão do Python, né, porque ele não precisa escrever muito, porque ele não é tão verboso igual juntamente com o Python. E aí, né, tem essa questão aqui também do manipular no DOM, né, que você consegue escolher uma parte exatamente que você quer mudar. Aí eu quero mudar uma cor daquela caixa de texto. Eu consigo manipular o DOM com o JavaScript, né? Não só com o CSS que eu faço isso. Eu também consigo fazer isso com JavaScript. Ali tá escrito tal coisa. Eu quero que escreva agora outra coisa por cima. Eu consigo fazer isso no JavaScript manipulando ali todo o arquivo DOM aqui no caso do motor de busca, né? E aí tem algumas funções aqui que são nativas e bastante úteis, né? O alert, mostrei aqui para vocês que ele vai abrir um pop-up. O console log, que consegue escrever o prompt, né? Ele vai pedir uma informação do usuário. E aqui, né, só um match random para escolher um número aleatório. E aqui a parte do Node.js, que tu consegue não só rodar aqui no teu navegador, mas também na tua máquina. Tá bom?
Mas, no geral, é isso, tá bom? Aí, aula que vem, a gente vai verificar a questão, de, por exemplo, de consumir APIs. Aí eu vou dar aqui já um exemplo que eu deixei até, acho que salvo aqui. Porque, assim, para tu consumir a API do Google Maps, para ele te mostrar um mapa, assim, né, no caso, aqui ele está setado em Brasília, tu precisa, né, muitas vezes tu tem umas requisições ali para fazer. Deixa eu botar aqui na API do Google Maps. Tu precisa fazer uma conta. Aí com essa tua conta, né, tu vai precisar ali de uma chave, né, para tu poder colocar aqui e tu puxar, fazer requisições, né. Para quem não sabe, a API, né, sempre faz aquela aquela analogia, né, que a API é como se fosse um garçom, né. Então, por exemplo, a gente pode fazer aquela analogia que o front-end, aquilo que você está vendo, é o próprio front-end, né? A parte ali que você estiliza e faz tudo. O back-end seria a parte de lógica e a API ela vai estar no meio dos dois, né? Então, por exemplo, o front-end ele pediu tal coisa ali pro back-end fazer. Quem é responsável? A API, né? Então, por exemplo, tu consegue rodar tudo aqui dentro do teu front-end com uma API que está hospedada em algum lugar. Então é só tu fazer as chamadas lá, tudo certinho, e aí tu consegue. Então, aqui tem um exemplo, né, dessa API do OpenStreetMap, que tu não precisa fazer login de nada, né? Tu só consome ela aqui, ó. Aqui, né, tu tá consumindo aqui, ó, http 1pkg, né, .com leftsheet.js. E aí tu consome e ela vai aparecer aqui na tua tela. Isso aqui ele tá armazenado, né, em algum lugar, e aí tu só tá consumindo, né? Tu só passou ali a origem dele. E aí tu passa as coordenadas, né? No caso aqui, né? Ele está setado para ser em Brasília. Aí no caso aqui eu colocaria somente para estar setado em Marabá. E aí ele ia aparecer aqui em Marabá. Então é mais ou menos dessa forma. A API ela está hospedada em algum lugar e eu só estou puxando dados por um único lugar, né? Aqui, né? Um ponto que seria esse. E aqui, né? Ele tá mostrando algumas configurações para poder setar aqui em Brasília, no caso, né? Deixa eu só pegar isso aqui. Pode perguntar. A API, de certa forma, é como se fosse uma extensão, né, de navegador, tipo um plugin, né? Poderia ser usada essa analogia? E eu acredito que acredito que não. Eu acho que tipo, mesmo se fosse uma analogia para a pessoa entender que de fato o que é uma API, eu acho que não dá para ser usada. Aí que seria mais ou menos essa questão aí, né? Que ela vai trazer tudo para você. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o Figma, né? Acho que a gente tem uns 10 minutinhos. Não é muito. Então a gente pode exemplificar aqui, né? Para entender melhor. Aqui está o front, né? Então a gente coloca aqui front-end. Aqui vai estar o nosso back-end, né? E aqui vai estar a API, né? Então, por exemplo, como é que funciona? Aqui no meu back-end, eu consigo fazer um CRUD, né? Consigo criar, deletar, atualizar, né? Então, por exemplo, eu consigo criar um usuário, deletar um usuário, atualizar uma informação de usuário, e todas essas funções, elas têm rotas, né?
Então, por exemplo, para o meu back-end, para o meu front-end chamar essa função, ele precisa de uma rota. Tem uma rota, barra, por exemplo, barra criar, eu vou criar um usuário. A barra deletar, eu vou chamar lá do front-end, e aí eu consigo fazer dessa forma, né? Então, a API, ela vai intermediar, né, a comunicação do front-end com o back-end, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer uma API somente local. Então, por exemplo, aqui, né, eu criar, vou colocar aqui, funcionando localmente, né? Local, host, criar, aí eu vou conseguir, né? Através dessa, vamos dizer aqui, o URL, né? Localhost barra criar, eu consigo criar um novo usuário, criar um novo usuário Vinícius, criar um novo usuário Alex. Barra deletar, eu consigo deletar um usuário. Então funciona mais ou menos dessa forma, né? A API, você consegue fazer isso aqui, ó, do front-end para o back-end de forma mais simples. Mas a API é uma questão mais de segurança, né? Então, para tu não ter totalmente acesso ao back-end, tu passa aqui para uma etapa a mais, que é a API, para tu poder ter uma camada a mais de segurança. Entende? Então é mais ou menos dessa forma. Ele faz intermédio do front com o back-end, através de rotas. Rotas que estão. Aqui só vai ter rota, aqui não vai ter nenhum dado. Então a pessoa ela não vai conseguir acessar nenhum dado que está aqui dentro do back-end. Então, pode-se dizer que uma das funções dela também pode ser mascarar, né, ali o back-end, que alguém acesse o back-end de forma indevida e consiga ver algum dado lá que não era para ver. Aqui na API tu vai ver somente rota, entende? Então, ó, uma API, né, ela geralmente ela tem mais ou menos essa forma aqui, ó. Mais ou menos essa forma, né? Aí, por exemplo, essa rota barra pet, essa rota tem várias. O put, né, que já é diferente, atualizar pet ID, consegue, né, só ali do front-end, aí eu quero criar. Aí eu vou anotá-la, né, barra pet, e aí quando eu clicar em botão, ele vai chamar a função barra pet para poder consultar o meu back-end que vai executar essa função. Então ele tem inúmeras coisas, né, segurança, muitas vezes é mais performático fazer isso em alguns casos, né, então, você verifica, né? Ou eu conecto direto com o meu back-end, ou eu utilizo uma API para poder fazer o intermédio, né, dessa minha aplicação. Aí depende muito do cenário, né? Se compensa para você colocar uma API. Geralmente é mais por questão de segurança que tu faz isso, mas aí no caso, né, da API do Google Maps, eles fazem isso também, questão de segurança e questão de fazer ali toda uma wiki, né, documentação, que a pessoa ela só passa aqui, né, eu quero utilizar somente tal coisa do Google Maps. Então eu venho aqui e aí eu verifico, né, a chamada que eu vou ter que fazer para chamar somente aquela função que eu quero do Google Maps para fazer tal coisa, né? Então, posso dar um exemplo aqui de uma API da NASA, que é da NASA que vai mostrar ali dos planetas, que vai mostrar estrelas, que vai mostrar tal coisa. Só que cada caminho é segmentado. Se eu quiser chamar somente os planetas, tem a rota que chama somente os planetas. Entendeu? Aí, por exemplo, eu vou chamar a rota barra planetas e aí eu vou conseguir somente de fato, né, os planetas para poder chegar no meu front-end. Então servia mais ou menos dessa forma. Aí também aqui no caso, né, eu consigo hospedar ela em algum local, a minha API, né? Eu, no caso aqui do Google, eles hospedam e aí a gente consegue, né, fazer a chamada e aí a gente consome os dados da API que está conectada com o back-end. Mais ou menos dessa forma. Entende? Pensando assim na estrutura do sistema, as consultas do banco de dados e as rotas, elas ficam em documentos separados. A estrutura do banco de dados, como assim? Então, assim, a parte do CRUD, ela fica separada dessa parte das rotas. Sim, é interessante fazer bem organizado, né? Depende muito da arquitetura. Deixa eu ver se eu tenho alguma aplicação aqui para demonstrar. Eu não sei se essa aplicação eu utilizei essa arquitetura, mas aí vai ser mais ou menos dessa forma, né?
Aí aqui no caso, né, ele vai ter a rota. Deixa eu ver se eu fiz isso. É para ter. Mas é interessante que tu consegue fazer, né? Somente com colocando ali a função, só que aí fica meio bagunçado, né? Mas é interessante organizar um arquivo só, por exemplo, routes.ts. E aí tu consegue organizar somente as rotas ali. Se eu só achar aqui um arquivo que eu tenha, um código que eu tenha feito isso. Esse aqui é bem simples, esse aqui. Acho que nesse aqui não. Uma que eu apaguei recentemente. Bastante coisa. Acho que eu não vou ter nenhum arquivo que eu tenha dessa forma. Mas eu acho que no GitHub eu tenho. Aí é questão de mais de boas práticas, né? Acho que nesse aqui eu devo ter feito isso. Aí é um arquivo separado somente para as rotas, né? Aqui somente para a questão de autenticação, para fazer uma compra, né? Para fazer uma chamada de tal coisa. Então é interessante fazer isso, né? Routes, comprar, tal coisa, deletar. E aí fica bem mais organizado. É questão mais de boas práticas do que não dá para fazer. Dá para fazer de toda forma. É questão de organização, né? Tu consegue separar todas as tuas rotas, né? E aí elas vão chamar tal função que está guardada em outro local. Aqui, né? Ele vai chamar somente a função do login. Aqui a do login admin, que vai chamar, né? Lá dentro de autocontroller, aí que vai estar a função lá que aqui é um chamando o outro, né? Aí ele, nesse caso aqui, funciona dessa forma. Eu acho que eu entendi que seria mais dessa forma a dúvida. Não sei se foi dessa forma essa dúvida. Tu entendeu de forma diferente, Caleb? Cara, acho que eu entendi a mesma coisa que tu entendeu, a questão de rotas separado. Então seria mais ou menos essa forma. Mais questão de organização, separar ali as rotas só para poder fazer essa chamada, né? E aí um sistema mais robusto, né? 3 meses. Nossa. Tem também, pô, aquela questão, em algumas aplicações mais robustas, que, tipo, utilizando a arquitetura MVC, por exemplo, a API não fala direto com o banco de dados, por exemplo. Ela fala com o controle que fala com o banco de dados, justamente para não ter perigo de acontecer algum problema. Exatamente. Aí que depende muito da arquitetura, né? E das boas práticas que tu vai usar ali, né? Para deixar tua questão mais organizada, mais robusta. E aí pode, às vezes, até perder um pouco, ficar um pouco menos performático. Mas é interessante deixar bem organizado. Aí pode separar, né? Para depois, questão de manutenção. Tu faz um código e aí, às vezes, outra pessoa vai dar manutenção nesse código. E aí tu precisa, né? Que a pessoa entenda. Então ela vai caçar num arquivo bem grandão, assim, ó, e passando, 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 e aí ela não vai entender nada. E aí, se já tiver, por exemplo, outra coisa também é a questão, por exemplo, do index.html. É interessante colocar o que se trata aquilo, né? Então, por exemplo, home.html, sobre.html, contato.html. É interessante descrever, né, o que é aquilo, porque até você, né, que passa 4 meses, 5 meses, depois você nem lembra o que de fato aquele arquivo fazia, né? Então é interessante você colocar ali, né, o nome do arquivo descrevendo o que de fato é ele, né? Então, essa questão de boas práticas é mais para depois da manutenção. Ali na hora, ali, talvez no momento não possa ajudar você, mas futuramente vai, né? Deixar ali organizado, se você quiser dar manutenção, fazer alguma coisa,
colocar uma nova configuração, uma nova feature, e aí você vai se perder todo no código que você não lembra de nada. Mas, no geral, API é dessa forma, né? Como eu falei, é fazendo a analogia do garçom. Você pede pro garçom, o garçom vai lá na cozinha, e aí ele pega lá a tua comida, a comida ela dá pro garçom, e o garçom ele te traz, né? E a gente faz aquela analogia do front-end com a API e o back-end, né? Tu vai pedir ali, e aí ele vai lá busca para ti e te dá na tua mesa. Então funciona mais ou menos dessa forma. E aí eu mostrei aqui, né, o exemplo da API do OpenStreetMap. Tu tá pesquisando aqui através dessa função do JavaScript que se chama fetch URL, e aí tu consegue buscar lá nos servidores da OpenStreetMap essa API que ela vai te dar um mapa, né? E aí tu tem que ler a documentação da OpenStreetMap para saber como que tu vai puxar tal campo, né? Como que tu vai setar uma informação aqui dentro dela. Quero que ela fique setada aqui, prefixa em Marabá. Ou em Belém. E aí, né, você vai conseguir fazer dessa forma, né? Então, aula que vem a gente vai verificar mais questões de como consumir uma API, né? Talvez a API da NASA, né? API do Google Maps, de fato, né? Como que faz essas questões aqui, né? A gente pode ver. Os mesmos só foram os primeiros passos para vocês entenderem mais ou menos a diferença ali, né? Ali os tipos de dados normal que toda linguagem de programação tem, e a questão do front-end, do back-end e a questão do que de fato que é uma API. Mas no geral é isso. Vou estar com o link aí, Caleb. Acho que hoje já é tarde, acho que é melhor deixar para a próxima aula, né? O quiz. Então hoje, como já é 10h05, né? Então melhor não ter quizzes, né? Aí nesse caso, a gente pode. Eu vou estar fazendo a chamada aqui, tá bom, pessoal? Aí vocês só me. Alana Brenda, tá aí? Sou responde no chat. Presente. Ok. Aí de acordo com como for chamando, vocês estão liberados, tá bom? Aí a gente vai jogar lá no grupo também uma atividade bem simples, tá bom? Pra vocês ir fazendo até terça que vem. Aline dos Anjos